Atores, Marcelo Simão, Norma Jamos Vilera, Marcelo Eduardo Richard.
dedicação e de capacidade inexcedíveis. O projeto de lei 043/2012 será encaminhado às comissões competentes para estudo e análise. Parecer da Procuradoria Jurídica ao projeto de lei 043/2012, que dispõe sobre denominação do próprio municipal. Parecer, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, apresenta para votação o projeto de lei que dispõe sobre a denominação de próprio municipal, localizado na Avenida Severino Meireles, 1230, no centro, neste município, denominando-o Departamento Municipal de Educação Francisco João Carnielli. A presente propositura tem amparo sob o aspecto material e formal no artigo 6º, inciso 16º da Lei Orgânica Municipal desta cidade, que enumera tal pleito como uma das atribuições desta Casa Legislativa, satisfazendo, portanto, os requisitos de ordem legal aplicável à espécie. O pleito não carece de conotação sob o aspecto financeiro, uma vez que não há incidência de dispêndio. Diante do exposto, e por preencher os requisitos legais atinentes à espécie, não se vislumbra qualquer óbice à aprovação do presente projeto de lei. Câmara Municipal, 3 de agosto de 2012, doutora Karina Gonçalves Santoro, Procuradora Jurídica. Pois não, eu gostaria de sugerir à Comissão de Justiça e Redação que fizesse uma emenda no seguinte sentido, que se porventura esse prédio mudasse de local no futuro, o nome deveria permanecer. Porque ali fala no endereço tal. Não sei se uma mudança no futuro poderia... O que o nobre colega da comissão acha? Avenida Severino Meireles. Vamos analisar, sua sugestão é muito boa. Aqui fala Departamento Municipal de Educação Francisco João Carnielli. O prédio de propriedade do município, localizado no endereço tal aqui. Então... ele está associando o nome do professor João Carnielli ao Departamento Municipal de Educação. Eu também entendo assim. Já carrega o departamento para onde ele estiver instalado. Embora o departamento não possa levar o nome do professor. Né? O departamento é um órgão, é um setor da prefeitura. Tem que realmente ser o prédio onde está localizado hoje o departamento. Né? Tem que ser o prédio. O departamento não poderia ter esse nome. Então justificaria a emenda. Sim, o prédio onde está localizado hoje o Departamento Municipal de Educação levará para sempre o nome do professor João Carnielli, né? Mas o departamento em si não poderia ter esse nome. O prédio, né? O próprio municipal, que aliás de saudosa memória, né, professor João, que tanto ensinou nessa cidade. Projeto de Decreto Legislativo 06/2012. Dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Wellington dos Santos Amaral, pelos relevantes serviços prestados através do esporte às crianças e jovens de nossa comunidade. Doutor João, por gentileza, desculpe, Venilton. Venilton, desculpa. Venilton dos Santos Amaral. Obrigado, vereador. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Venilton dos Santos Amaral pelos relevantes serviços prestados através do esporte às crianças e jovens de nossa comunidade,
disciplinando-os e preparando-os para a vida em sociedade. Artigo 2º. O título deverá ser entregue em sessão solene previamente determinada. Artigo 3º. As despesas decorrentes do artigo 1º correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 30 de agosto de 2012, vereador José Mário Castaldi. Justificativa. O homenageado nasceu em Santa Rita do Passa Quatro no dia 7 de outubro de 1961. Filho de Ataíde dos Santos Amaral e Maria Conceição Amaral. Irmão de Leontina, Valdeci, Leonice, Marina, Marino e Leila. É divorciado, sendo seu filho Tiago Belezia, dos Santos Amaral. Tem o ensino médio incompleto, vários cursos de basquetebol, esporte no qual é credenciado e registrado pelo CREF São Paulo. Iniciou sua carreira como assistente técnico de basquetebol em 1978, com a professora Neide Roquette. Seu primeiro trabalho como técnico foi em 1983, com uma equipe mirim masculina, participando dos Jogos Colegiais do Estado de São Paulo, pela Escola Estadual Nelson Fernandes. Em 1988, foi convidado para ser técnico da equipe masculina adulta, para participar dos Jogos Regionais em Matão. Em 1993, prestou o concurso na Prefeitura para monitor de Educação Física, sendo aprovado em primeiro lugar. Indicado para montar uma escolinha de basquetebol, iniciou com 30 crianças e após 4 anos de trabalho já tinha 120 crianças na categoria pré-mirim, mirim e pré-mirim e mirim. Por essa escolinha foram formados grandes atletas, como Alex Garcia, na seleção brasileira, Roberto Barioni Neto, no Clube Atlético Pinheiro, Davi Perusso, Rio Claro, Eron Oliveira, Aspan Franca, e Jéssica Nogueira, seleção brasileira juvenil. Se fosse feito um levantamento, seria constatado que cerca de 600 crianças passaram pela referida escolinha até hoje. Na brilhante trajetória desse profissional, podemos relacionar algumas das muitas conquistas. 1993, vice-campeão adulto feminino nos Jogos Regionais de Matão. 1955 e 1995, campeão na categoria mirim masculina e vice-campeão mirim feminino pela Associação Regional de Basquete de Ribeirão Preto. 1996, vice-campeão infanto masculino pela Associação Regional de Basquete de Ribeirão Preto. Manuel. 2008, campeão sub-21 nos Jogos Regionais de Lins. 2009, vice-campeão adulto masculino e feminino em Pirassununga. 2010, vice-campeão do sub-21 nos Jogos Regionais de Lins. 2011, medalha de bronze do sub-21 feminino e masculino nos Jogos Regionais de Barra Bonita. 2012, campeão adulto feminino nos Jogos Regionais de Lins, Copa Difusão Regional de Basquetebol, campeão pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil e sub-21 masculino. É uma relação de conquistas e de títulos respeitável, e por ela e pelo trabalho realizado em prol das crianças e adolescentes, entendemos que estamos fazendo a homenagem certa ao homem certo. Parecer ao projeto de decreto legislativo 06/2012 da Procuradoria Jurídica, que dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito. Parecer. Sob análise, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador José Mário Castaldi, que dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito ao senhor Venilton dos Santos Amaral. Verifica-se que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa, artigo 7º, inciso 18º, artigos 51 e 52, todos da Lei Orgânica Municipal. Além de atender aos requisitos de constitucionalidade formal e material,
juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Quanto ao aspecto financeiro, o mesmo vem assegurado no artigo 3º do projeto em tela, quando estatui que as despesas decorrentes do artigo 1º correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Salienta-se que o quórum da deliberação do projeto em questão é de maioria qualificada, ou seja, 2/3, conforme preletiva no artigo 7º, inciso 18º da Lei Orgânica Municipal. Portanto, o entendimento dessa Procuradoria é de que não existe qualquer impedimento para que o presente projeto de decreto prospere para as demais fases do processo legislativo. É o parecer, Câmara Municipal, 3 de setembro de 2012, doutora Carina Gonçalves Santoro, Procuradora Jurídica. Posso falar um? Pois não, senhor vereador. Queria dar o parabéns ao vereador Zé Mário Castaldi pela concessão de título honra ao mérito ao senhor Venilton Santos Amaral, que realmente faz um trabalho magnífico dentro do nosso município há muito tempo. E eu tive o prazer e a felicidade de trabalhar com ele de 92 a 96, inclusive em jogos regionais. A responsabilidade do senhor Venilton é tamanha que sai sempre de madrugada com crianças menores, sempre um trabalho digno e gratificante, que está valorizando as crianças e dando um futuro melhor, trabalhando com o esporte de Santa Rita do Passa Quatro. Está de parabéns o vereador Zé Mário Castaldi. Muito bem lembrado. Obrigado. Projeto de Decreto Legislativo 006/2012 será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para análise. Santa Rita do Passa Quatro, 24 de agosto de 2012. Ofício 061/2012. Assunto: resposta ao requerimento 035/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores, em resposta ao requerimento 035/2012 do nobre vereador Marcelo Simão, gostaríamos de informar que a Lei 3.021, alterada pela Lei 3.037, obedece a alguns parâmetros da Lei de Zoneamento Municipal. E como esta se encontra em fase de apresentação do mapa de macrozoneamento em audiência pública para discussão e regularização final, desta forma, para evitar conflito de normas, após esses trâmites, será providenciado a regulamentação da referida lei. Informamos também que foi dada informações a respeito ao Ministério Público Local. Aproveitamos para reiterar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Agenor Mauro Zorzi. Ao excelentíssimo senhor Edson da Silva Mezencio, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Só um esclarecimento, senhor Pois não. presidente. Essa lei que nós pedimos a regulamentação, que cria o alvará provisório, não depende em nada da lei que está atrasada para fazer a atualização do zoneamento do município. Então a informação não procede, a resposta não é correta. Requerimento 039/2012. Requeiro à mesa, após as formalidades regimentais, votos de aplauso e reconhecimento à Polícia Militar Ambiental de Santa Rita do Passa Quatro, através do seu comandante de base operacional de Santa Rita, subtenente Potiguara de Oliveira Lara, extensivos ao comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, tenente-coronel Wilson Antônio Botero, pelos relevantes serviços prestados em nossa cidade e região, e que seja dado conhecimento às pessoas citadas. Justificativa. Tem este a finalidade de cumprimentar a todos os militares responsáveis pelo excelente trabalho realizado na base operacional de Santa Rita do Passa Quatro, desde a sua fundação em 19 de setembro de 1990, onde recebeu pelo comandante Potiguara de Oliveira Lara, em 21 de novembro de 1990, apenas 2 meses após sua abertura e continua até hoje prestando serviços e principalmente apresentando números expressíveis, como mais de 7.000 vistorias ambientais, apreensão de 601 redes de pesca, 135 tarrafas, 12 barcos, 3.000 boletins de ocorrência da Polícia Ambiental,
sob a pesca de mais de 6.900 boletins da Polícia Ambiental Florestal. Com isso, inibem também a ação predatória de alguns pescadores que se dizem profissionais, mas que usam de tarrafas de arrastão, as redes não permitidas. Não respeitam os limites de pesca na confluência de outros rios, nas corredeiras, capturando os peixes protegidos por lei, como o dourado, o pintado, a caxara e a piracanjuba. Desrespeitam ainda o tamanho mínimo determinado por lei dos peixes capturados. Devemos nos conscientizar do que é permitido e não nas pescarias e denunciar, ou não nas pescarias e denunciar aqueles que transgridem a lei. Espécimes raros como o canivete, a ferreirinha, a taquara, a tabarana estão reaparecendo nos rios da nossa região. É um bom sinal de recuperação. Portanto, vamos parabenizar as autoridades preocupadas, mas principalmente a nossa Polícia Ambiental, ao comandante Potiguara, pelo excelente trabalho realizado. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2012, vereador Marcelo Simão. Requerimento 039/2012 entra em discussão. Senhor presidente, eu quero expressar aqui, como já está bem citado no requerimento, nossos votos aí de louvor ao comandante Potiguara, à sua equipe, ao coronel Botero, comandante-geral, pelo excelente trabalho realizado. Cuidam de 5 cidades do município e têm feito um trabalho excelente aí nos rios, proibindo a pesca predatória e cuidando para que reapareçam as espécies que estavam em extinção. Muito obrigado. Requerimento 039/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem se manifestem. Requerimento 039/2012 aprovado por unanimidade. Indicação 049/2012. Indico ao excelentíssimo ao senhor chefe do Executivo que interceda junto à Comutran no sentido de normatizar o estacionamento de motos nas seguintes ruas de nossas cidades. Avenida Severino Meireles, do Posto São João até a Praça Antônio Calixto Leal, dos Operários. Rua Vitor Meireles, da Praça José Mário Matoso até a Prefeitura. A Rua José Bonifácio, de início à Rua José Pereira de Abreu, bairro do Bim. A Rua Inácio Ribeiro, do seu início até a Praça Lauro Costa, Escola Madre Carmelita, ficando como sugestão o estacionamento próximo às esquinas de um lado das vias. Justificativa. Com o aumento de número de motos na cidade, as quais se tornam veículos de trabalho para as pessoas, o objetivo dessa indicação é melhorar o relacionamento entre motociclistas, entre motoristas e motociclistas, evitando o desentendimento desnecessário no trânsito e facilitando a vida de ambos os cotidianos. De ambos no cotidiano. Sala das Sessões, professor Zé Gonço, 30 de agosto de 2012, vereador José Mário Castaldi. Indicação 050/2012. Indico ao senhor chefe do Executivo as providências necessárias para criar estacionamento para deficientes, próximo ao prédio do Correio, das escolas municipais e estaduais, das agências bancárias e das instituições municipais, estaduais e federais que não disponham desse benefício. Justificativa. Está cada vez mais difícil encontrar vagas para estacionamento para os portadores de deficiência. Então, a situação se complica. É preciso cuidar para que sejam minorizadas as condições adversas que essas pessoas normalmente encontram. Sala das Sessões, professor Zé Gonço, 30 de agosto de 2012, vereador José Mário Castaldi. Indicação 051/2012. Indico ao chefe do Executivo Municipal a possibilidade de sinalizar na Avenida Professor Zé Gonço, próximo ao portão lateral da IMEF Madre Carmelita, uma faixa de pedestre. Justificativa. Tendo em vista
que no horário escolar é grande a movimentação de alunos, bem como o trânsito de veículos no local, pais de alunos da IMEF Madre Carmelita, preocupados com a segurança de seus filhos, solicitam que seja sinalizada na Avenida Professor José Gonço, próximo ao portão lateral da referida escola, uma faixa de pedestre com a finalidade de facilitar a travessia das crianças. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2012, vereadora Norma Jamos Vilela. As indicações de número 049, 050 e 051/2012 serão encaminhadas ao Executivo para providências cabíveis. Informamos a liberação de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde, ao Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As referidas informações ficarão à disposição de todos na secretaria desta Casa. Ofereço a palavra ao primeiro inscrito ao livro de oradores, vereador Marcelo Simão. Som. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, internautas que nos assistem, aos ouvintes da Rádio Santa Rita FM, boa noite. Amigo Gustavo aí presente. Primeiro eu queria falar de um grande companheiro que se foi sábado retrasado. Niltinho Neitzel Júnior. Niltinho, presidente do PPS, uma pessoa que viveu intensamente. Niltinho era um excelente pai de família, um excelente filho, um excelente empresário. Dedicou-se a Santa Rita do Passa Quatro como poucos. Foi vereador por 2 mandatos. Trabalhou muito por nossa cidade e sempre sonhou com dias melhores para a nossa cidade. Niltinho era um incansável batalhador pelo desenvolvimento de Santa Rita. Teve tormentas pessoais e profissionais, venceu todas. Empregava na sua fábrica atualmente em torno de 100 pessoas. Muitos deles com passagens difíceis na vida, do qual o Niltinho fazia questão de dar oportunidades. Então, como político, era brilhante, presidente do nosso partido, tinha uma visão de cidade como ninguém, um dos responsáveis pela vinda do Distrito Industrial para Santa Rita do Passa Quatro. Teve muito trabalho, né? Faleceu prematuramente, saía de uma reunião política que nós fazíamos sábado retrasado num sítio, e foi pego por um caminhão em situação irregular. Não teve tempo de sair dessa situação. Saiu de muitas, mas esta não teve jeito. Aos familiares do Niltinho, aos amigos do Niltinho, a toda a sociedade, a quem o conhecia, né? Nossas condolências, nosso respeito. A cidade perdeu um grande homem. Nossa cidade, nossa sociedade, sua família. Mas nós não deixaremos, né, não permitiremos que o nome de Niltinho seja esquecido. Lembraremos de Niltinho com muita alegria, como ele sempre foi, uma pessoa extremamente alegre. Lembraremos de Niltinho como um grande empresário e como uma pessoa que lutou muito por Santa Rita e tornou bem melhor esta cidade. Então, um grande abraço, Niltinho, onde quer que você esteja, meu amigo. Outro assunto que me traz à tribuna é a situação absurda que a prefeitura criou com a demissão do Dr. Ramiro Semperteg.
Dr. Ramiro, em 30 de maio, Dr. Ramiro, em 30 de maio, adquiriu uma conjuntivite. Dr. Onésimo, médico desta cidade, de brilhante carreira, 40 anos de profissão no mínimo, fez um atestado dando 5 dias de licença ao Dr. Ramiro, para tratamento e também para não contaminar os seus pacientes. 5 dias, dia 30 de maio. No dia 4 de junho, que seria o último dia de licença do Dr. Ramiro, Dr. José Roberto dos Santos Rodrigues, diretor do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária, suspendeu o funcionário Dr. Ramiro Semperteg por 5 dias, no período de 6 a 10 de junho de 2012, por ter infringido ao prescrito do artigo 148, inciso 15º do Estatuto dos Servidores. Artigo 148, inciso 15º. Artigo 148. Ao servidor é proibido, inciso 15º, proceder de forma desidiosa. Então, Dr. José Roberto, do alto da sua sabedoria, entendeu que o Dr. Ramiro procedeu de forma desidiosa. O que é desidiosa? Indolente, preguiçosa, negligente, desleixo. Então, no último dia que seria da licença do Dr. Ramiro, Dr. Zezinho o puniu com 5 dias de suspensão. Não fez perícia no Dr. Ramiro, não confrontou o atestado do Dr. Onésimo, simplesmente o puniu. Deu uma suspensão de 5 dias e uma multa de R$ 1.066. Por que isso? Dr. Ramiro, nós temos andado de casa em casa, na região do Jardim São Luís, Jardim Boa Vista, e só temos ouvido elogios ao Dr. Ramiro. Coisa difícil para um profissional, porque você geralmente acerta, mas às vezes você erra. Dr. Ramiro é adorado onde ele trabalha. Dr. Ramiro é muito respeitado onde ele trabalha, pela população que é atendida por ele. Dr. Ramiro, nós queremos saber se foi feita uma comissão de sindicância para atestar a sua ação desidiosa, se foi feito um prontuário que o punisse com advertências, com todas as escalas aqui tão debatido ultimamente, né, dos graus de condenação. Né? Quantas condenações teria tido o Dr. Ramiro na sua carreira de 2 anos e pouco na prefeitura para chegar a essa suspensão? Talvez nenhuma. Nós iremos saber disso. A comissão especial de inquérito que está formada pelos senhores deverá apurar isso. E para nossa surpresa, no último dia 30 de agosto, num ato de coronelismo, num ato de força, de violência, de desrespeito à sociedade santarritense, num ato que um homem público jamais poderia tomar, Dr. Agenor Mauro Zorzi, dia 30 de agosto, exonerou o Dr. Ramiro Semperteg. Simplesmente por uma portaria, número 330. Dr. Agenor Mauro Zorzi, prefeito municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, exonera Dr. Ramiro Semperteg da função que ocupa como médico do Programa de Saúde da Família a partir de 31 de agosto de 2012. Simplesmente exonerou. Mas por quê? Né? Por que Dr. Ramiro foi exonerado? Dr. Ramiro não sabe por que foi exonerado.
A população não sabe porque Dr. Ramiro foi exonerado. A comissão de sindicância da prefeitura não sabe porque Dr. Ramiro foi exonerado. Dr. Ramiro é concursado e foi enxotado da prefeitura. Como foram enxotados diversos médicos do município ao longo desses anos, que não atendiam aos interesses de um grupo. Dr. Alexandre Andregueto, seu amigo particular, Dr. Paulo Christian, Dr. Mauro Bono, Dr. Elaine, Dr. Marcos Vinícius e muitos outros. Nós estamos num processo de caça aos médicos. Aqui não caçamos fantasmas, né? Porque se caçássemos, acharíamos alguns. Nós caçamos médicos no município. E quem cuidará dessas milhares de pessoas que estão nos bairros lá de cima? Quem o prefeito nomeou para cuidar dessa população? Quem o prefeito nomeou na Estrela? Quem atende quantas horas por dia no CAIC? Nós estamos sem médicos na cidade. Ou atende aos interesses de um pequeno grupo, ou rua. E nós estamos assistindo isso há algum tempo, e a situação se agrava a cada dia. Então, senhores que fazem parte da comissão especial de inquérito dessa casa, têm o dever, a obrigação, e em respeito à sociedade que está sem médico, em respeito ao Dr. Ramiro, que é concursado, os senhores devem uma satisfação ao município, a essa população. Os senhores devem uma satisfação, né, às pessoas que estão lá sem médico agora, que estarão sem médico amanhã. Simplesmente baniram com o Dr. Ramiro. O que ele fez de tão grave? Será que ele matou alguém? Ele é acusado de algum crime? Ele é acusado de falsificar documentos? Quem fez o documento foi o Dr. Onésimo. Quem dá a garantia do afastamento do Dr. Ramiro é o Dr. Onésimo, diretor clínico, ex-diretor clínico da Santa Casa por tantos anos. É um grande desrespeito à sociedade santarritense, é um grande desrespeito a todos nós, vereadores, a toda a população. É um descaso com a saúde. É a política que vem acabando com a saúde de Santa Rita do Passa Quatro, expulsando os médicos daqui. É a política que vem acabando com a nossa Santa Casa de Misericórdia, que o ano passado teve mais de 1.100.000 reais de prejuízo. E que esse ano, sabemos lá o número que chegará. E a responsabilidade é das nossas autoridades. Prefeito, diretor de saúde. Já comparamos inúmeras vezes os equipamentos de saúde de Santa Rita com os da região. Já cansamos de falar. Santa Rita tinha um PSF. Tinha, porque não temos mais médico. Tambaú tem 4, Descalvado 11. Santa Casa de Tambaú recebia até o mês passado 330 mil por mês. Saiu no jornal A Gazeta dessa semana, passa de 370 mil por mês. A nossa 139. E agora a demissão do Dr. Ramiro. Dr. Ramiro, com certeza, entrará na justiça, ganhará a ação, será indenizado, a prefeitura pagará um valor pelo seu afastamento, pela sua perda moral, pelo seu prejuízo moral. Mas quem deveria pagar esses valores não é a prefeitura, são essas autoridades que o demitiram sem justa causa, sem aviso,
simplesmente o baniram. Ou come no prato amargo desse pessoal, ou rua. Obrigado. Ofereço a palavra à vereadora Norma Jamos Vilela. Senhor presidente, caros colegas, plateia aqui presente, ouvintes da Rádio FM Santa Rita, internautas, boa noite. Eu gostaria de falar a respeito do departamento responsável pela sinalização das ruas, que, se fosse possível, que fiscalizassem um pouquinho, aliás, fiscalizasse melhor, né? Porque a gente anda e a gente vê, por exemplo, lá perto no Inês Jareta, não tem sinalização, dizendo que ali é escola, isso daí já foi pedido várias vezes. Ali no Madre Carmelita, agora também que eu fiz essa indicação, e eu fui lá para ver, no horário de saída das crianças, elas passam, quer dizer, não tem nada ali que peça, pelo menos para ir mais devagarzinho. Tem as lombadas, não sei se vocês repararam também, nas lombadas, estão assim, apagadas, né? Então, precisaria ser refeita essas pinturas e fazer realmente aquilo que é necessário nas escolas. Por exemplo, lá no Jardim Itália, tem uma indicação que eu fiz em 2009, aí o doutor João também fez, e até hoje nós não conseguimos que fossem fazer essa sinalização, que nós temos um lugar ali muito perigoso, inclusive já aconteceu acidente, né? E a gente não conseguiu ainda isso, que fizesse uma sinalização, né, ali no Jardim Itália. E então que esse departamento, sei lá, procurasse, né, ver realmente esses lugares que se faz necessário e procurar fazer o que tem que ser feito. E o que nós pedimos, às vezes, né, através das nossas indicações, das nossas proposituras, porque tudo aquilo que o vereador pede é uma coisa assim que nós pedimos porque é necessário, a gente vê que é preciso aquilo. É uma fiscalização, porque eu acredito que o vereador, além de fiscalizar todos, sim, os atos do executivo, mas quando nós andamos pelas ruas da cidade, quando nós visitamos os lugares municipais e a gente vê as coisas que estão, né, precisando, às vezes, de reparo, é uma fiscalização. Ou não é? Todas as vezes que eu fui nos lugares municipais e sempre vi que precisava de alguma coisa, eu sempre fiz através das proposituras. Porque você está lá fiscalizando. É uma fiscalização. E a gente tem que fazer essas proposituras. Fazer, é lógico, porque senão como que... E, aliás, inclusive isso é uma ajuda, realmente, nós estamos ajudando o executivo, porque, aliás, seria, né, para ser unido, nós teríamos que ser unidos, legislativo e executivo. Porque enquanto não houver a união, como que podem as coisas caminharem?
Então, a gente precisa, não é, dessa união entre os poderes. E isso se faz necessário pela cidade. Porque o vereador ele faz a indicação, a partir do momento que o executivo realiza, passa a ser, né, dele. Todos os projetos que fizemos, não é, a partir do momento que é aprovado o nosso nome, sai fora. E entra o do executivo. Entra o executivo, é lógico, ele vai executar. Então, é uma colaboração para a cidade. Nós estamos colaborando com a cidade. E é obrigação nossa realmente fazer isso. Agora, os departamentos responsáveis realmente precisam fazer a parte deles. Porque senão fica difícil, né? E a gente está vendo, a gente anda bastante por aí. E então, por favor, eu já pedi muitas e muitas vezes, e eu fui no departamento responsável, que, por favor, procurasse pintar, fazer, né, realizar essas faixas, pintar as lombadas novamente, porque a maioria está assim que você não consegue nem perceber que tem lombada. Está muito apagado. E também vamos prestigiar, né, o Festival Zequinha de Abreu, que se inicia essa semana. Vamos prestigiar o nosso querido Zequinha de Abreu, nosso imortal compositor, participando dos eventos. Tivemos agora, sábado, eu estive presente no show da Eliane Fadel, ou seja, Nani Fadel. Foi simplesmente maravilhoso. Essa moça, ela cresceu muito artisticamente. E o cinema, que foi no Cine Teatro Itália, tinham poucas pessoas. Então, é sempre assim. Quando não se tem nada, fazem críticas. Quando tem, não vão. Aí não aparece. Não aparece. Então, caramba, você fazer crítica, tudo bem. Mas, para você fazer crítica, primeiro você também precisa estar lá. Agora, se quando tem as coisas aí não aparece, e depois dizem que não tem nada. E nós temos sim, tem tantas coisas aí. É lógico que não se consegue ir em todos os lugares ao mesmo tempo. É lógico, óbvio. Porém, o que eu estou dizendo é que sempre tem o quê? Pouquíssimas pessoas nos eventos culturais. Então, que, por favor, prestigiássemos, principalmente nós aqui, e a população que prestigie o Festival Zequinha de Abreu. E, Dr. Castaldi, parabéns realmente pelo Venilton. Tá? Parabéns, porque ele realmente é merecedor. E ele conseguiu, mesmo tendo um problema físico, olha a superação dele. O senhor está de parabéns. Tá? Pela sua indicação. E o Venilton, mais ainda. Obrigada. Ofereço a palavra ao vice-presidente dessa casa, vereador José Mário Castaldi. Senhor presidente, nobres colegas, plateia, internautas, ouvintes da rádio, como
a Norma citou, o Venilton, eu sei, como médico, que ele sofreu uma osteomielite na infância. E nem por isso ele se entregou. Ele foi à luta. Além de técnico, não vou repetir tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu, né? Principalmente trabalhando com jovens, ele também praticou o basquetebol. A deficiência que ele adquiriu através de doença não o desanimou. Aliás, eu acho que ele deu mais forças. E eu tenho certeza que a aprovação será unânime por tudo que foi dito, e ele realmente é merecedor. Com relação às minhas indicações, a respeito de estacionamento para deficientes físicos, alguns locais na cidade já os possuem, o Banco do Brasil, ali onde é a antiga Caixa, o Santander, a Caixa Federal, mas alguns locais não têm esse estacionamento destinado a deficientes. Os Correios, ou algumas outras agências bancárias, alguns prédios municipais, e nada mais justo do que facilitar a vida dessas pessoas que também têm todos os direitos como os que não têm a sua deficiência física. Com relação ao estacionamento, algum tempo eu vim a essa tribuna já pensar em fazer essa indicação. E depois de analisar bem a situação, cheguei à conclusão que seria bom fazer no sentido de facilitar a vida dos motociclistas. Porque a moto hoje é um veículo rápido, a pessoa ganha tempo, e a maior parte dos motociclistas hoje tem a moto como instrumento de trabalho, é o ganha-pão, talvez até da sua família. Então teríamos que pensar em facilitar a sua vida com o estacionamento apropriado para os mesmos e também, com isso, evitando transtornos com os automobilistas, né? Todos são iguais perante a lei. Então eu acho que deveríamos pensar nisso, o Comutran deverá ser notificado e espero que pensem com carinho. E Santa Rita já merece, porque hoje Santa Rita deve ter um número de motos 100 vezes maior do que há 10, 20 anos atrás. E a moto está aí, infelizmente, alguns motoqueiros, poucos, são irresponsáveis. E também seria uma maneira de chamá-los para uma educação de trânsito, pois quem corre maior perigo de vida são eles, e não quem está dentro do automóvel, nessa luta que está se tornando cada dia maior no trânsito de Santa Rita. Espero que haja compreensão das autoridades nesse sentido e aguardamos a resposta. Muito obrigado, senhor. Ofereço a palavra ao vereador Paulo César Miciato. Senhor presidente, senhores secretários, caros colegas, plateia presente, ouvintes da Rádio Internauta, muito boa noite. O que traz a tribuna também é para dar meus sentimentos, né, na morte do nosso parceiro Nitinho Knights, uma morte muito bruta. Dar meus sentimentos à família, né, todos que dele conheci e faziam parte. E só complementando o que o vereador Marcelo Simão já disse, né, muito bem sobre ele, nós só não perdemos só um político, né, um homem político, sim, com um parceiro meu, em especial, um grande empresário, né, e Santa Rita vai sentir muita falta, porque tinha uma sabedoria enorme, uma maneira de administrar diferenciada, no qual ele conseguia ter ao seu lado todos os seus parceiros e sempre dele falando bem. Então, é uma perda muito grande para a gente, para nós empresários do município de Santa Rita do Passa Quatro. Vamos sentir muita falta do Niltinho, né, por tudo que ele fez para Santa Rita, principalmente na época que a gente estava junto
na Ciesp regional, né, em busca da obra que é o SESI. Seja com Deus, meu amigo. Também, a gente, quando lê os jornais da cidade, a gente assusta de tanta reportagem que tem das cidades vizinhas. Na Gazeta de final de semana, em Tambaú, escolas e prédios públicos ganham câmara de segurança. E aqui, se o senhor se lembra, foi publicado no jornal uma fotografia lá no portal da Avenida Silveira Meirelles, com os polícia militar, o prefeito, que é uma verba de R$1 milhão do DAD. E eu me pergunto onde é que está essa obra, porque eu não vi nenhuma câmara, a não ser no carnaval, né, que eles instalam e depois retiram. E a importância disso, que nós estamos falando bastante na tribuna durante esses 4 anos aí, batendo nessa guarda municipal, guarda patrimonial, atividade delegada, e nós aí todos em conjunto fizemos uma emenda no orçamento do ano passado, em torno de R$700 mil para implantarmos a guarda municipal, né, aí o prolabore para os militares. E os ônibus, infelizmente, foi engavetado porque a maioria que votou aí é da oposição e o prefeito não segue à frente que vem da gente. Mas é uma pena, porque a gente lê que a Prefeitura Municipal de Tambaú instalou na última semana um total de 40 câmaras de segurança em escolas de rede municipal de ensino e em prédios públicos do município, com o objetivo de proteger os seus bens, serviços e instalações e, consequentemente, com a ação oferecer maior segurança para alunos, professores, em especial as famílias que encaminham seus filhos. Poxa vida, a gente sente bastante inveja, mas muita inveja mesmo de Tambaú, porque a gente fala de Tambaú que era o fundo de quintal de Santa Rita, hoje nós somos o fundo de quintal de Tambaú. Infelizmente, essa administração está deixando a desejar e demais. Só comentando um pouco sobre a SEI que abrimos na Câmara, vereador Marcelo Simão, pode ter certeza que nós faremos nosso trabalho, levantaremos todos os fatos, né, e acontecidos nesse acontecimento, com o doutor Ramiro. Mas o que mais entristece é que fui levantar alguns dados e o PSF de Santa Rita Passa 4, você vê inicia várias sessões, que Tambaú tem 4 PSF, Tambaú tem 11 PSF, e nós tínhamos um. Na realidade, nós tínhamos um médico, não tinha um PSF. Porque tinha agente comunitário, só tem um para 600 famílias. Como é que vai tomar conta de 600 famílias? Hoje, não temos técnico de enfermagem, nós temos 3 estagiários que fazem parte do PSF. Socorro, saúde. Socorro, pelo amor de Deus. Nós vamos acabar morrendo muito mais do que a gente está esperando. Até quando as pessoas que estão com a caneta na mão vão ficar enganando o povo de Passa 4? A gente tem andado um pouco agora fazendo campanha política e o povo está clamando pelo amor de Deus, para ter pelo menos dignidade, ter um pouco de saúde, para poder ser atendido nas horas marcadas. Né? Não estou aqui, doutor João, falando sobre o senhor, doutor Castaldi, que eu sei da idoneidade de vocês, dos médicos de Santa Rita hoje. Mas a falta que estão fazendo os médicos para nós hoje, mais médicos, vocês sabem disso. E vocês também já falaram nessa tribuna que está difícil, está complicado, mas porque querem. Porque querem beneficiar, como disse o vereador Marcelo Simão, meia dúzia de pessoas que fazem parte de um grupo. Isso não é justo em prol da nossa população. Então vamos verificar sim, ouvir as pessoas que estão ligadas nesse fato e tirar as conclusões o mais rápido possível para podermos, né? Já estou sabendo também que parece que o Ministério Público já está com o inquérito em aberto, verificando esse fato também, para tirar as conclusões mediante o que ocorreu com o doutor Ramiro. Hoje eu ouvi a rádio e assustei um pouco. Não tinha ouvido nenhum dia ainda. Aliás, não fiz minha campanha de rádio ainda, vou fazer na próxima semana. Porque estão falando ainda da dívida do Nelson Crusolini. Eu queria dar aqui um conselho ao doutor João, ao Zé Henrique Zorzi e ao Júnior, que concorre ao Executivo para os próximos 4 anos, que no dia 8 de outubro sente na Prefeitura e veja como se encontra a situação dessa cidade. Que não adianta depois de 2013, 14, 15, 16, ficar batendo durante 4 anos e eles 8 anos, que está falando que pagou a dívida do Nelson. Eu quero dar um exemplo aqui bem clássico, que nós, a minha empresa, foi dividida em 95 e a gente passava uma situação financeira muito difícil. Eu e meus irmãos sabíamos disso. Arregaçamos as mangas e pagamos o que devia, não falamos nada para ninguém. Temos dívidas hoje? Temos sim. Mas ela multiplicou por 15 vezes a mais do que ela faturava quando nós assumimos, na época, a nossa empresa. E com certeza o orçamento do município também é outro, na época do Nelson e na relação agora na época do Mauro. 8 anos passaram, a mesma conversa, que pagou até hoje a dívida do Nelson Crusolini. Poxa vida. Então aviso ao senhor doutor João, meu colega, ao Zé Henrique Zorzi e ao Júnior, que assumam a prefeitura realmente dia 1º.
mas que vejam com carinho, muito carinho, como é que se encontra a prefeitura a partir do dia 8. Aliás, se vocês conseguirem encontrar a prefeitura, né? Porque o pessoal está assustado de tanto fantasma que tem lá dentro e estão correndo para casa de medo aí. E vereadora Norma, não sei se você viu no sábado passado agora, eu não tive oportunidade de ver, um amigo me contou, o programa Luciano Huck. Um dos dois maiores maestros, não sei se é do Brasil ou do mundo, se encontraram no Luciano Huck e tocaram 2 músicas. Sabe qual foi? Uma delas, Tico Tico no Fubá. A maior orquestra do mundo, que está na Alemanha, em todas as suas apresentações, finaliza com Tico Tico no Fubá. Um grande homem, Zequinha de Abreu, o que estão fazendo com o Tico Tico do Fubá dele, só está ficando no Fubá, porque os Tico Tico já voaram. Nós precisamos resgatar e preservar o nome desse homem. O mundo inteiro conhece Santa Rita do Passa Quatro por causa dele, Zequinha de Abreu. E nós homenageamos esse grande poeta, grande homem, uma vez por ano, e sabe lá Deus sabe como. E não é a nossa presença que irá melhorar mais ou menos a figura desse homem. O mundo inteiro o valoriza. De norte a sul do Brasil, eu tenho viajado, porque por causa do nosso filho, a gente entra nos aeroportos, a gente vê, escuta as músicas tocarem. Meu Deus, você que é do meio artístico, deve doer mais em você do que na gente. Pois não. Acho que é a pilha. Ô Marcelo, pega isso aqui. Acho que é a pilha desse controle. O senhor me permite uma parte? Pois não. Sobre o assunto que o senhor falou das contas do Nelson, do Mauro, eu estava fazendo uma conta rápida aqui de cabeça agora, e nos últimos 4 anos do mandato do Nelson, ele deve ter trabalhado com um orçamento em torno de 85 milhões de reais. Nos últimos 4 anos do Mauro, ele trabalhou com um orçamento de 185 milhões de reais. Tá? Então, Mauro teve 100 milhões de reais a mais para trabalhar nos últimos 4 anos do que o Nelson. Então, 16 milhões que ele fala, às vezes fala 15, às vezes fala 13, são 100 milhões a mais nos 4 anos. Obrigado pelos números, nobre colega. E como você já disse, também a publicação de jornais, né, já citou bem aí a questão do aumento dos repasses das verbas na cidade de Tambaú para a Santa Casa, para atendimento, né, melhor atendimento da população, já foi citado aqui, só estou repetindo que está no jornal novamente. E essa semana, né, vou manifestar não na tribuna, mas na rádio, porque lembra-me quando começou a campanha, a vereadora Norma usou a tribuna e disse para que a gente não se ofendesse, não se atirasse, não se denegrisse a imagem um do outro nessa campanha. E a minha imagem está sendo agredida na campanha, e eu vou me defender na rádio, algumas coisas estão falando de mim. Eu acho que eu não tenho que falar bem de mim. O que eu fiz nos 4 anos de vereador, se merecer o voto, ótimo. Se não merecer também, vou continuar com o meu trabalho em Santa Rita do Passa Quatro, como empresário, gerando emprego, como sempre gerei. Algumas calúnias de defamação contra o meu nome, que vou justificar na rádio, quanto a cestas básicas, quanto a minha empresa pressionar os meus funcionários para votarem em mim, ou senão eu demitirei, e quanto à questão de a colônia não vir para Santa Rita do Passa Quatro, porque a empresa Miciato do meu pai não quer que ela venha. Prefiro manifestar na rádio, né, e nos jornais da semana próxima, para que a população saiba os fatos ocorridos. Fica já claro que eu não trouxe o ratinho e nem criei os ratões. Quem é o pai da criança que assuma a responsabilidade pela não vinda da colônia para Santa Rita do Passa Quatro? Esse alguém não sou eu. Muito obrigado. Não havendo mais material para o expediente, suspendo a presente sessão pelo prazo regimental de 10 minutos.
Reaberta a sessão, passaremos à ordem do dia. Gostaria de prorrogar a presente sessão por mais 2 horas, se necessário. Projeto de Lei Complementar 010/2012. Autoriza a concessão de uso de salas de aula em imóvel que especifica e dá outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder à Instituição de Educação Superior Nacional HMS Limitada, com sede à Rua Marechal Deodoro 1281, entidade mantenedora da Faculdade HMS de Santa Rita, mediante concessão de direito real de uso, gratuitamente, pelo prazo de 10 anos, 12 salas de aula da MF Madre Carmelita, no período noturno. Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, o parecer é favorável. Sala das Sessões, 20 de agosto de 2012, Paulo César Miciato, presidente, João Roberto Alves dos Santos Júnior, relator, e Heraldo Luciano, membro. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer ao projeto de lei complementar 010/2012 é favorável. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2012, José Mário Castaldi, presidente, Norma Jamos Vilela, relator, e Heraldo Luciano, membro. Presidente, a Comissão de Justiça e Redação também dá parecer favorável ao projeto. Projeto de Lei Complementar 010/2012 entra em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar 010/2012 entra em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Projeto de Lei Complementar 010/2012 aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de Lei número 041/2012 dispõe sobre a denominação de próprio municipal. Fica denominado Dr. Edson Viviani a nova ala que está sendo construída no prédio da Câmara Municipal, Palácio Professor Oscar de Oliveira Alves, nessa cidade. Parecer ao projeto de lei 041/2012 da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo é favorável. Sala das Sessões, 29 de agosto de 2012. Vereador José Mário Castaldi, presidente. Vereadora Norma Jamos Vilela, relator. E vereador Heraldo Luciano, membro. Projeto de Lei 041/2012 entra em discussão. Projeto de Lei 041/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Projeto de Lei 041/2012 aprovado por unanimidade dos presentes. Nós não temos o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto 041/2012. Sugerir, depois o senhor fará melhor análise, se ao invés de denominarmos de nova ala, chamarmos de plenário Dr. Edson Viviani. Uma sugestão para o senhor. Eu acho que o plenário já é denominado, né? A gente vai estar tirando o nome que já tem no plenário, então a gente está pondo a nova ala, não o plenário que já é denominado. Professor José Gonço José é o... Gonço, isso, Sala das Sessões. Isso, Sala das Perfeito. Sessões. Então nós estamos denominando a nova ala. Perfeito. Projeto de Decreto Legislativo 05/2012,
que dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária. Fica concedido o título de cidadã honorária santarritense à senhora Isis de Toledo Meireles, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados à nossa comunidade e ao nosso município. Parecer ao projeto de decreto legislativo 05/2012 da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. É favorável. Sala das Sessões, 29 de agosto de 2012. Vereador José Mário Castaldi, presidente. Vereadora Norma Jamos Vilela, relatora. E vereador Heraldo Luciano, membro. Comissão de Justiça e Redação também dá parecer favorável. Projeto de Decreto Legislativo 005/2012 entra em discussão. Senhor presidente, gostaria de realçar os feitos de Dona Isis e senhor Siroca. Doaram uma extensa lista de bens para o município. Fizeram de Santa Rita uma cidade bem melhor, mas doaram milhões de reais em patrimônio para a nossa cidade. Então, que nós possamos dar à Dona Isis e à sua família um eterno reconhecimento de nossa sociedade pelo que o senhor Siroca, de saudosa memória, e Dona Isis e família têm feito por Santa Rita do Passa Quatro. Que fique registrado para toda a história. Muito obrigado. Projeto de Decreto Legislativo 005/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Projeto de Decreto Legislativo 005/2012 aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo para tratar, convoco os senhores vereadores para a 16ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2012, às 20 horas, para discussão e votação única. Projetos de Lei 042/2012, de autoria de todos os vereadores, o qual dispõe sobre a denominação de próprio municipal, ficando denominado de Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, José Luiz Serafim, o próprio municipal localizado à Avenida José Ribeiro de Oliveira, número 3.231, no bairro Jardim Boa Vista 3, neste município. Projeto de Lei 043/2012, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, o qual dispõe sobre denominação de próprio municipal, ficando denominado de Departamento Municipal de Educação Francisco João Carnielli, o prédio de propriedade do município, localizado na Avenida Severino Meireles, 1230, onde está instalada a sede do Departamento Municipal de Educação. Projeto de Decreto Legislativo 006/2012, de autoria do senhor vereador José Mário Castaldi, o qual dispõe sobre concessão de título de honra ao mérito ao senhor Venilto dos Santos Amaral. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.